Glória a Deus. Nós estamos aqui, amém? Amém. Sabe, nesta noite nós estamos aqui por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Ele é o motivo da nossa presença aqui, amém? Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele é a nossa garantia, amém? Eu costumo dizer que milagre começa com M. M de Márcia, M de mamãe, M de mulher, M de modelo, porque Jesus é o nosso modelo, amém? E tudo que nós temos visto Jesus operar, faz de nós, cada um de nós, testemunhas vivas, testemunhas oculares de quem Ele é, amém? E Jesus, quando Ele estava para estar com o Pai definitivamente, né, estar com o Pai ao seu lado na glória, Ele deu algumas ordens aos seus discípulos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que durante 40 dias Jesus ensinava, e durante todo o seu ministério na terra, 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, Jesus também ensinava. Mas durante o ministério de Jesus na terra, Ele fazia 3 coisas: Ele ensinava, pregava e curava. Amém. E quando Jesus foi assunto ao céu, Ele deixou a igreja. E a igreja, quantos é que são igreja? Quantos nasceram de novo? Se você realmente nasceu de novo, levante sua mão bem alto, amém? Então, se você nasceu de novo, você é igreja. Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? Amém? Amém? Então, se você faz parte do corpo de Cristo, quem são as mãos de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Quem são os ouvidos de Jesus? Quem são? Somos nós, amém? A igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus, Ele está ao lado do Pai, Ele intercede por nós, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria outro igual a Ele, e Ele estaria conosco todos os dias. E quem é essa pessoa? A pessoa do Espírito Santo, aquele que consolou Jesus e nos consola hoje, amém? Aquele que ungiu Jesus, e a unção que estava sobre Jesus era uma unção tão forte, tão poderosa, e ela despedaçava todo jugo de morte, jugo de enfermidade, jugo de problemas, jugos de dores interiores, todo o jugo do diabo foi despedaçado através da vida de Jesus na terra. Mas hoje, esta unção, a unção do Senhor Jesus, está sobre nós. A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a sermos representantes de Cristo. E é pensando nisso que eu me lembro quando Jesus, ainda na terra, Ele estava caminhando e Jairo foi ao encontro dele, e sua filha estava à morte. E num determinado momento chegou a má notícia para Jairo, que a sua filha já havia morrido, não havia nada mais a ser feito. E a pessoa que deu a notícia falou: não perturbe mais o mestre. Mas o mestre estava ali, e ele ouviu aquelas palavras, e ele falou para Jairo: não temas, crê somente. E essa eu creio que é a palavra que Jesus está dando para mim e para você nesta noite. Não temas, crê somente. Ainda que as circunstâncias pareçam não ter saída, a Bíblia diz que Deus é aquele que abre caminho aonde não há caminho. Deus abre portas aonde não há portas. A Bíblia diz que um dia Deus abriu um caminho no mar, depois Ele abriu um caminho no rio, e Ele disse que nesses dias Ele abriria caminho no deserto. Amém? Ele se mostra como Deus do impossível. Ele se mostra como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E ainda na velha aliança, Ele diz: eu sou Jeová Rapá, eu sou aquele que sara, eu sou aquele que cura. E quando a gente estuda isso mais um pouco, Ele está dizendo: eu sou o seu médico, eu sou
mulher. E eu ansei um dia chegar na glória e cumprimentá-la. E dizer, eu não sei o seu nome, mas uma coisa eu sei, o seu testemunho me edificou muito. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E sabe, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não precisou de muito. Ela começou a se animar. Ela se animou, queridos. Às vezes a gente fica esperando que alguém venha nos animar, que alguém venha nos dar uma palavra. Às vezes a gente faz até uma cara de triste para ver se alguém nos anima. Mas eu vou te dizer, aquela mulher não teve ninguém. Ela começou a se animar somente por ter ouvido falar de Jesus, por ter ouvido falar de seus feitos. E a Bíblia diz que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela não conhecia, mas ela começou a declarar, ela começou a dizer, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar nele, tocar nas suas vestes, certamente eu sararei. Aquela mulher dizia, se eu tão somente tocar, sararei. Nesta noite, eu quero dizer a você, comece a se animar. Comece a se animar. E comece a falar para Jesus. Eu estou olhando os rostinhos aqui, ó. Eu estou vendo pessoas vibrando, mas eu estou vendo pessoas como espectadoras. Se eu que sou humana consigo reconhecer, quero te dizer que o Espírito Santo também está aqui. Você não precisa impressionar ninguém, você não precisa fazer uma cara feia ou boa para ninguém, mas eu te convido, se você veio, comece a desejar, impressionar Jesus. Não que se impressiona, o que impressiona Jesus é a nossa fé. Mas nessa noite, comece a dizer, Jesus, tu estás aqui. Eu estava no joelho, querido, e eu estava falando para ele, Jesus, eu estou aqui como aquela mulher com fluxo de sangue, e eu quero te tocar nessa noite. Senhor, eu estou aqui, porque eu sei que se eu tão somente tocar no Senhor, certamente sararei. Então você nessa noite, comece a dizer, Jesus, eu quero te tocar. Jesus, toque em mim, toque em mim, toque em mim. Sabe, eu tenho falado isso, talvez o que faz sangrar o seu coração não é você mesma, mas é um filho, talvez um filho que está nas drogas, talvez um filho que tem alguma debilidade, algum problema, alguma necessidade, ou uma filha, uma mulher cananeia que tinha uma filha em casa, endemoniada. Você tem noção disso? Aquela mulher estava clamando a Jesus a favor de uma filha que estava em casa, endemoniada. E às vezes o que dói no nosso coração não é a nossa situação, mas é a situação de um parente, de um marido, talvez de um filho, de uma pessoa querida, de uma pessoa bem presente, um ente querido. Mas eu quero te dizer que da mesma forma como Jesus ouviu o clamor do centurião, como Jesus ouviu o clamor do oficial do rei, como Jesus ouviu o clamor da mulher cananeia, que clamava a favor de outras pessoas, não era delas mesmas, mas Jesus ouviu. Jesus ouviu em toda a Escritura. Quando nós lemos os Evangelhos, eu nunca vi Jesus dizer, eu não quero, eu não vou curar. Eu sempre vi uma atitude de Jesus, uma atitude de ir ao necessitado, uma atitude de socorrer o aflito. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Te tocar. Glória a Deus. Eu quero te dizer, Deus não está aqui brincando de pique-esconde, mas Ele está aqui e Ele está se revelando através do seu Espírito. Você pode nesta noite tocar em Jesus. Eu você diga assim, mas como? Eu vou te explicar como. Toque em Jesus através da sua fé. A fé toca em Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. É agora, Senhor. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu ainda não recebi, mas eu já estou agradecendo pela fé. Aquela mulher, ela estava prostrada, com certeza.
mas ela se animou na fé, não pelo seu corpo físico, mas foi na fé. E ela dizia: se eu tão somente tocar, sararei. Querido, abra sua boca agora. Comece a dizer: Jesus, eu quero tocar em ti. Aí no seu lugar, comece a falar: Jesus, eu quero tocar em ti. Se não for por mim mesmo, eu estou tocando pelo meu filho, eu estou tocando pelo meu marido, eu estou tocando pela minha filha, eu estou tocando pelo meu parente. Comece a falar com ele. Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. E ele é médico dos médicos. Sabe, aquela mulher tocou em Jesus. E ela foi curada. A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo o sangue secar, se estancar, secou a fonte do seu sangue. Sabe, eu creio em cura na raiz. Aonde está a raiz do problema? Aonde está a raiz da enfermidade? Talvez você nem saiba, mas aquele que está aqui, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, é perito, é perfeito. Ele toca onde o bicho não toca, ele toca onde o homem não pode tocar, e ele muda diagnóstico, ele muda a história, ele transforma vidas. Amém? Quantos aqui foram transformados por Jesus? Quantos aqui são prova viva de que ele muda, que ele transforma, que ele perdoa, que ele arranca a culpa do pecado, que ele arranca até a consciência do pecado? Mas o que ele não quer dizer com isso? Aí eu perdi a consciência. Não, querido, aquele que roubava não rouba mais, aquele que não mais, aquele que vivia numa situação errada diante de Deus, foi transformado, foi mudado, foi lavado, foi purificado, e agora pode viver uma vida como filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo, amém? Caminhando para Ele, caminhando para ser como Ele. Olha, não fique como espectador. Eu vou falar para Jesus hoje: Jesus, se entrou aqui alguém que não está querendo muito, tudo que ele não quis dar para mim, vou pedir. Eu vou pedir. Por isso eu vou te dizer, ele tem uma dispensa tão cheia, tão generosa, que pode te socorrer, pode te socorrer de forma abundante, e ainda pode tocar naqueles que não estão aqui, pelos quais nós estamos intercedendo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Se vamos puder colocar bem rapidinho, são vídeos bem curtos, de 1 minuto. Nós vamos entrar na palavra, continuando, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Jesus. Prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijó e sua esposa Márcia Feijó têm incansavelmente proclamado o Evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados pelo fogo do Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijó nesta geração
para capacitar obreiros e líderes ao redor, através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, visite as nossas redes sociais. Amém. Só queria ganhar esse tempo. Obrigado, irmão. Eu queria só que o casal levantasse a mão lá atrás. Pastor Ronald, sua esposa, nossos amigos, faça sinal aí com a mão também. Eles estão aqui em Araguão, vieram estar conosco. Sejam bem-vindos, irmãos. Abra comigo em Atos 4:30. Irmãos, eu trouxe alguns livros da nossa autoria, os 10 mobilizadores da unção da cura. Alguns irmãos já conhecem, são 10 chaves que mobilizam a unção, que movem a unção. Você quer se mover mais no ministério de cura, você quer saber mais sobre cura divina, é um manual prático, fruto de experiência prática, irmãos, há mais de 20 anos na graça do Senhor. Então está ali atrás. Trouxe também 21 devocionais de cura, como o nome já diz, são reflexões diárias na palavra de Deus, 21 devocionais, que vão descortinar a vontade de Deus em nos curar. Você e eu seremos desafiados a alcançarmos novos limiares da fé. Está ali atrás. E trouxe alguns outros títulos também do Randy Clark, Orando por Cura. O Dr. Randy Clark esteve mais de 100 vezes no Brasil, irmãos. É uma das pessoas que induziram o avivamento, quando esteve lá em Toronto, na Argentina também, e trouxe Os Generais de Deus, que é de um autor norte-americano, que fala de 12 homens e mulheres que induziram o fogo do avivamento. William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, Evan Roberts, do avivamento de Gales. Nunca houve um avivamento como o avivamento de Gales, irmãos. Maria Julieta, demonstradora do Espírito, Smith Wigglesworth, ressuscitou mortos no nome de Jesus, John Day, Gabe McPherson, e a lista é longa, Jack Paul, Allen. Esses livros nos inspiram, irmãos, nos sentimos novamente naquelas grandes tendas de cura divina e aqueles generais de Deus, homens e mulheres comuns que abalaram o mundo da época. E hoje Deus conta com a sua vida e com a minha vida, amém? Eles já foram, mas você e eu estamos aqui. Atos 4:30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Versículo 31 de Atos 4. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos ficar só no versículo 30, e eu vou estar aqui fazendo a exposição da palavra de Deus nesse versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar. Não é a primeira vez nas Escrituras que você lê a expressão a mão do Senhor. Ezequiel 37, se o irmão puder me ajudar, fala sobre essa mão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os irmãos conhecem quando Ezequiel profetizou ao vale de ossos secos, e ele profetizou, e o exército ali se levantou. Também, meu irmão, Atos 11:21, olha o que diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não vejo uma mão em visão. Eu creio em visões. Eu creio nos dons espirituais. Eu tenho certeza que os irmãos também. Mas enquanto não vemos, enquanto Ele não abre os nossos olhos espirituais, nós vamos operando nos dons da fé. Nós vamos vendo pelos olhos da fé, e a fé agrada a Deus. Há uma bem-aventurança para aqueles que não viram e creram. Jesus falou: bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu não vi em visão, mas eu tenho visto, irmãos, a manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:6 diz que há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, é dada a cada um visando um fim proveitoso. Irmãos, nós sabemos que essa palavra manifestar quer dizer tornar manifesto, tornar visível. Eu recebi um testemunho agora. Nós estivemos na região lá de Brasília, Distrito Federal, semana passada, e estivemos lá meses antes e anos antes, e chegou até nós um testemunho. O menino, ele era pequeno ainda, ele estava desenganado no braço, e quando a mão do Senhor veio sobre ele, irmãos, o braço dele começou a mexer, e eu achei interessante o testemunho que me chegou. Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes, e parecia que tinha uma metralhadora no braço dele, era uma metralhadora, estava acertando o braço dele assim, ó. E resumindo a história, irmãos, ele foi completamente curado. Tem trauma ali da lesão, seja lá o que for. E hoje é um jogador de vôlei, se tornou um jogador na seleção lá de Brasília, de vôlei, a mão poderosa do Senhor. Nós temos um testemunho há muitos anos atrás, logo quando começamos a ministrar cura, uma irmã que ela tinha problema nos pés, os seus pés moviam incontrolavelmente no chão. Isso foi lá em Duque de Caxias. Ela levantou, irmãos, em choque, atônita, e ela testificou que as dores haviam desaparecido. E ela, o que mais me impressionou, ela falou que viu, esse relato dela, a expressão dela, uma mão furada colocando os ossos dos pés nos lugares. Amém? Eu creio que essa mão, ela vai se manifestar sobre nossas vidas. Não aquela mão que estava lá em Daniel, que os irmãos conhecem, a mão misteriosa que escreveu ali na parede, pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta. Não a mão para nos julgar ou para bater um pedaço de pau na nossa cabeça, mas é a mão do Senhor, que ela está estendida para nos curar, nos salvar. Isaías 59:1, olha que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido para que não possa ouvir. Nós sabemos que a salvação e a cura caminham juntos. O trem do Evangelho desliza sobre dois trilhos. Eu tenho falado isso: salvação e cura. O Salmo 100 diz: ele perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Mateus 16:26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então pense nisso, você que nos visita, você que por acaso nos assiste, estiver sendo gravado, que você possa ter um encontro pessoal com Jesus, que você possa ser salvo e curado para a glória do nome do Senhor. Amém. O texto diz então, irmãos, que a mão do Senhor não está estendida para curar. A vontade de Deus, irmãos, é nos curar. Atos 10:38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No plano original de Deus, quando Deus criou o homem, irmãos, a palavra diz que e viu Deus que tudo era bom. Não havia plano, não havia lugar para a morte, não havia lugar para escassez, para miséria, para doença, para dor, mas o homem preferiu o pecado, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as pessoas, elas creem que Deus pode curar, mas elas não creem, elas têm dúvida se é da vontade de Deus em curar. Deixa eu dizer algo para você: Jesus, ele é o próprio Deus, o próprio Verbo vivo, que desceu da sua glória, esvaziou-se desse mesmo, ele sendo Deus, esvaziou-se desse mesmo, e assumiu a forma de homem, pisou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. E Jesus estava sempre fazendo 10 coisas, como minha esposa falou. Ele estava ensinando, pregando e curando. Um terço do ministério de Jesus era curando os enfermos. Essa reunião, irmãos, não é ideia da minha cabeça ou da liderança do nosso amado pastor Luiz, ou alguém que teve, vamos fazer um culto de cura. Não, irmãos, o maior interessado
pode ter certeza, é o próprio Senhor Jesus, porque Ele enviou o Espírito Santo para dar continuidade àquilo que Ele começou. Ele falou: eu vou enviar outro igual a mim, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui. Jesus sempre fazia 3 coisas: ensinava, pregava e curava. Ele não andava com pacote de doença entregando para as pessoas, mas Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando. Diga aí, curando. Sabe, irmãos, eu não vi ainda no nível que eu gostaria de ver. Eu não vi ainda na plenitude que eu gostaria de ver. Eu não vi ainda o morto levantando no nome de Jesus Cristo. Eu não vi ainda dezenas de cadeiras de roda, pessoas moribundas com cilindros de oxigênio largando e andando. Mas nós vamos, irmãos, caminhando de fé em fé, de glória em glória, celebrando cada testemunho. Não depende de nós. Se dependesse de nós, iríamos aqui no hospital e esvaziaríamos. Eu não vim prometer cura, eu não sou curandeiro. Quem cura, eu não sou médico, quem cura é Jesus. Nós estamos aqui proclamando o nome maravilhoso de Jesus. Eu não vi ainda a plenitude, mas eu creio que nós vamos ver coisas ainda maiores nesses dias. Aleluia, você está preparado para isso? Mateus 8,16, reforçando essa ideia de que Jesus curava a todos. Olha o que diz lá: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Isaías profetizou, Isaías apontou e falou: irá vir um que vai curar os enfermos e vai perdoar os pecados. Isso se cumpriu em Jesus. Então, se tiver um testemunho aqui, irmãos, vai se cumprir novamente. Está apontando novamente para a profecia de Isaías, está apontando novamente para o Messias, Jesus. Ele estava sempre ministrando cura aos enfermos. O cristianismo é uma religião, irmãos, de milagres. Nós servimos ao Deus de milagres. Essa reunião é uma reunião de milagres. Você é um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. O novo nascimento, irmãos, é um milagre. Quando o Senhor tira corações de pedra e nos dá um coração de carne. Sabe, as pessoas hoje têm vergonha de falar sobre cultos de milagres. Eu falo isso de forma global, por favor, com muito respeito. As pessoas têm vergonha, irmãos, de falar sobre cura divina, porque há uma campanha tão forte. E eu falei isso domingo e tenho falado nas outras reuniões para descredibilizar a palavra de Deus, irmãos. E as pessoas usam tão levianamente o nome de Jesus, brincam com dons espirituais, brincam com línguas estranhas, dons de línguas, brincam com dons de cura, brincam com expulsar demônios. Irmãos, a palavra de Deus é tão real. Creia, meu irmão. O cristianismo é uma religião de milagres. Se você não for nos países, no poder do Espírito, sabe, se você for na palavra, o apóstolo Paulo, ele falou: quando eu fui estar com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras de persuasão humana, mas consistiu em demonstração do poder de Deus. Jesus curava a todos. Aleluia. Se não temos visto, irmãos, nos dias de hoje, o problema não está em Jesus, o problema está em mim, está em cada um de nós. Pense nisso. Precisamos a cada dia alinharmos a nossa vida com o Espírito Santo. E ainda positivamente, irmãos, olha o que diz o texto: e para que se façam sinais e prodígios, enquanto esteis na mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios. Há uma diferença entre sinais e prodígios. Qual é o propósito dos sinais? Os sinais, eles confirmam a pregação da palavra. Jesus falou: vocês vão em meu nome, preguem o Evangelho, e eu vou confirmar com sinais. Quais sinais, irmão Davi? Jesus não deixou uma lista misteriosa para descobrirmos. Não, ele dá a lista de sinais. Ele diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, Marcos 16, 18, a parte B, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, os sinais, irmãos, eles confirmam a pregação. Quando você vê o sinal aqui, se uma pessoa já testemunhou, foi curada,
como vi agora, quarta-feira, lá em Nova Iguaçu. Uma jovenzinha adolescente, irmãos, não é grande fé do irmão Davi, não. Chamamos ela à frente, o que você tem? Problema no joelho. Uma adolescente, sobe aqui, irmãos, ela chorava lágrimas, rolava nos joelhos dela, mexendo sozinha. E ela, daqui a pouco, aos prantos, ela testificou que as dores haviam desaparecido completamente. Aleluia. Movimentos que ela não conseguia fazer, irmãos. Depois subiu um atleta do Fluminense, da seleção sub-16, os adolescentes, né? E ele estava com um problema gravíssimo no osso tíbia, próximo do joelho. E eu sabia que ele estava lá porque eles são amigos de um outro menino que também foi curado, o Bernardo. Irmãos, resumindo, eu falei, quem é o amigo do Bernardo? Irmãos, o menino subiu, desenganado da tíbia. Eu nem sabia onde era o osso tíbia. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus veio sobre ele. Amém. Ele caiu debaixo do poder de Deus, irmãos, aquele adolescente, e ele ficou ali repousado. E quando ele levantou, isso foi comigo, não foi há 200 anos atrás. Quando ele levantou, irmãos, ele estava em prantos, dizendo que ele não conseguia pisar e chutar. Eu falei, chuta, faz os testes, irmãos. E recebemos hoje, ontem recebemos o retorno, o feedback. Hoje, novamente, ele não está sentindo mais nada, completamente curado. Ele está fazendo os protocolos ali, mas não sente mais nada. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então, isso veio confirmar a pregação da palavra, porque a palavra foi confirmada. As pessoas precisam entender isso, irmãos. Os milagres e as coisas não acontecem de qualquer maneira. Vamos orar. Não, irmãos, você precisa pregar a palavra de Deus. O avião só vai decolar aqui quando pregarmos o nome de Jesus Cristo. As pessoas veem as coisas fora do contexto e não entendem nada. Algumas pessoas não entendem nada da unção, irmãos. A unção, ela vem confirmar, a cura, ela vem confirmar a palavra. Veja, e para que se façam sinais e prodígios, os sinais confirmam a pregação da palavra. Marcos 16, 19, olha o que diz: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Vejam, Jesus falou que sinais seguirão aos que creem. Eu não preciso ir atrás de sinais, irmãos, mas sinais me seguem, sinais seguem nosso ministério. E os sinais, eles são para os incrédulos. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa ir atrás das curas, porque Jesus não censurou as pessoas por buscarem devidos sinais. Olha o que diz em João 6,26. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês não me buscam, não estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe, Jesus não censurava as pessoas porque iam atrás dos sinais. Ele censurava porque comeram o pão, porque ele sabia que os sinais confirmavam a pregação da palavra, os sinais apontavam para a salvação. Então, irmãos, essa história de que as pessoas só vêm atrás de Jesus por cura, que bom que elas vêm por cura, porque a mulher do fluxo de sangue, ela foi em busca da cura, e ela não somente foi curada, ela voltou curada e voltou salva, porque salvação e cura são frutos da nossa redenção em Cristo Jesus. Os sinais são para a salvação. Eu vou provar pelas Escrituras. João 20:30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja, irmãos, esses sinais foram escritos para que creiam, vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida e vida em seu nome. Então, os sinais são para a salvação. Nós tivemos na cidade de Remígio, que fica lá no interior da Paraíba, região ali de Campina Grande, e os sinais que nós vimos nas reuniões, nós vimos no meio do paralelepípedo, era na rua, carrinhos de pipoca, populares passando com bicicleta, olhando. Havia duas tendinhas que montaram 1% da população de Remígio compareceu àquela reunião, 160 pessoas, irmãos.
e as pessoas levantavam curadas, testificando que as dores saíram. Mais de 30 pessoas, pense nisso, entregaram a vida a Cristo. Aquela pequena igreja de esquina com 2 portas de aço de levantar, a igreja encheu num momento, num instante, mais de 30 pessoas, porque foram em busca dos sinais e ouviram a pregação da palavra, e muitas se batizaram. O pastor mandou para nós os relatórios, as fotos dos batismos. Estivemos na Ásia agora por 3 vezes. O Senhor nos levou lá. Eu não tenho nenhum mérito nisso, irmãos. Foram 37 reuniões agora em maio, todo mês de maio. E em todas as reuniões Jesus curou. Não teve uma reunião que Jesus curou. Não é a grande fé do irmão Davi, mas é o poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus confirmando a palavra dele. Aleluia. Então, o texto diz: e para que se façam sinais e prodígios. Sabe, irmãos, os prodígios são demonstrações maravilhosas, incríveis do poder de Deus. Paulo fala sobre poderes miraculosos. Quando você vê uma maravilha, e eu creio que o Senhor pode realizar nessa noite. Quando você vê uma maravilha, você vai ficar maravilhado. Aleluia. Você vai falar: só Deus. Eu já vi pessoas filmando assim, irmãos, e não sabia se filmava, tirava o rosto da câmera. Eu falei: irmão, olha a câmera. Eu já vi pessoas maravilhadas com os olhos arregalados. Eu tenho uma foto de uma irmã lá em Diadema, pré-pandemia, tem uns 8 anos isso. E quando ela viu o que o Senhor fez, irmão, ela arregalou o olho enorme. Eu tirei a foto, estava com a câmera, eu sempre saco a câmera, tiro fotos. Quando você vê uma maravilha, você vai ficar maravilhado. Maravilhas são demonstrações miraculosas do poder do Espírito Santo. Só Deus pode fazer um filamento de titânio, um fio cirúrgico. Lá em Palhoça, nós vamos retornar agora em Palhoça, quinta-feira, Santa Catarina. Uma irmã tinha problemas no joelho, seus joelhos moviam incontrolavelmente, e ela tinha um fio cirúrgico que ligava o osso até a patela do joelho, irmãos. E ela precisava de um laudo. Ela foi curada. Nós voltamos lá depois e ela nos contou essa história. Ela precisava de um laudo para visitar o presídio. Ela tinha um familiar e ela precisava de um laudo, porque quando ela passasse no detector de metais, ele ia apitar, né? Que ela tem um metal no corpo. Então ela tinha que mostrar o laudo. Não, tem um fio de titânio. Meus irmãos já sabem o que aconteceu. Aquele fio desapareceu. Só tem um orifício. E o médico teve que reconhecer que o joelho dela é um milagre. Prodígios, maravilhas, iremos ver nesses dias. 2 Coríntios 12, olha como diz o apóstolo Paulo: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. 1 Coríntios 2:1. Irmãos, quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aleluia! Você está feliz com isso? E o texto continua aqui, o versículo 30. Sinais e prodígios, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Há cura no nome de Jesus. Há sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quando aqueles discípulos, Pedro e João, no nome de Jesus, levantaram aquele paralítico em Atos 3, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. As autoridades interrogaram e falaram: com qual poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Sabe, talvez alguém vai ver aqui um testemunho. É muito comum nas reuniões, quando o Senhor começa a fazer maravilhas, as pessoas ficam olhando, já ficaram olhando para a minha mão. Eu falei: irmãos, eu não tenho nenhuma carta mágica aqui na mão, não fiquem tranquilos. Mas fizeram isso com Pedro e João, quando eles levantaram, o paralítico levantou o nome de Jesus Cristo. As autoridades perguntaram: com qual poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Talvez as pessoas olhem para nós como se nós mesmos tivéssemos algum poder ou
Pedro falou, e ele falou no nome de Jesus Cristo. A fé no nome de Jesus deu a este, olha o que diz lá, Atos 3,16, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que veio se conhecer. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, ao paralítico, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. A saúde perfeita no nome de Jesus Cristo. A salvação no nome de Jesus Cristo. Atos 4,12, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Há sinais e maravilhas no nome de Deus, para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. Então, irmãos, a próxima vez que você falar o nome de Jesus, que você pense e reflita o que há por trás do nome de Jesus Cristo, a cura no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus Cristo, o nome para realizar curas, sinais e prodígios no nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus na expulsão de demônios. Olha o que diz lá em Atos 16, 18. Os irmãos conhecem aquele episódio quando o apóstolo Paulo passava e aquela jovem tinha espírito de adivinhação, falava: estes são servos de Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Olha o que diz Atos 16, 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. O texto diz que no mesmo instante o Espírito a deixou. Sabe, irmãos, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, ele está acima do nome de qualquer doença. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Filipenses 2,19, ele observa, irmãos. Olha o que diz Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. Senhor. E daí, irmão Davi, Louvado seja. qual a conclusão e a aplicação disso, irmãos? A conclusão, irmãos, que há uma mão Deus. estendida para nos curar. Amém. Nós vamos ver nesses dias manifestações poderosas do Espírito Santo. Mais um testemunho: eu estava lá em Interlagos, em São Paulo, já havia acabado o culto. O filho do pastor, de uns 10, 11 aninhos, ele tinha um problema no esôfago, estômago, só o exame, ele teria que tomar anestesia geral. Eles foram fazer o exame, mas algo aconteceu lá no hospital que não fizeram. E a mão do Senhor veio sobre ele. No final do culto, estávamos no gabinete pastoral, a mãe dele, seu papai dele, pastor. Irmãos, uma oração simples, não é a grande fé do irmão Davi, mas é o nome de Jesus. Amém. Nome sobre todo nome. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Quando eu orei, irmãos, ele implodiu, igual um boneco, assim. Parecia que desligaram o disjuntor dele. Quando ele estava no chão, eu vi com os meus próprios olhos. Quando o estômago mexia, eu tenho vídeos que mostram isso. Eu não coloco isso na internet, irmãos. Eu vi quando a roupa mexia, o estômago dele pulava, a roupa mexendo, irmãos. Eu falei: Deus, a mão poderosa do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele levantou, dando glórias a Deus. Voltamos lá depois. O pai dele falou: ele não tem mais nada, ele come de tudo, ele não sente. Deus não é Deus de confusão, não, amém? O que ele faz, ele faz. Então, enquanto estende a mão para curar, eu finalizo. E para que se façam sinais, você já sabe que são sinais. Quais são os sinais e prodígios? Pelo nome do teu santo Filho Jesus, todo o poder foi dado. O nome de, quando você fala o nome, representa a pessoa, irmãos. Quando você fala o nome, em nome de Jesus Cristo, você precisa saber o que há por trás do nome de Jesus. Todo o poder, Glória a Deus, foi dado no céu e na terra. Quando você falar, vai acontecer, diga: vai acontecer. Amém. Amém. Amém? Amém. Havia 7 filhos de Cenas, o sacerdote, em Atos dos Apóstolos, que eles foram expulsar um demônio em nome de Jesus. Mas olha o que eles fizeram: vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio falou: conheço Jesus e conheço